Opa, e aí, tudo bem? Eu sou o Lucas, do canal Lucas Pedro, e hoje eu vou fazer uma crítica geral sobre rico e pobre. Só que eu não vou fazer só uma crítica, ela vai girar em torno também de fazer uma análise sobre os dois lados da moeda. Eu trouxe aqui o meu caderninho com, na verdade, o tema do vídeo, né, que é rico e pobre, crítica geral. E eu vou estar falando e anotando mais para ter uma noção assim. Eu vou estar falando alguns pontos sobre a vida do rico e alguns pontos também do pobre, da vida do pobre. Primeiramente, vamos começar com o rico. Bom, é importante eu lembrar que essa é a minha opinião e é a base do que eu sei, do que eu entendo. Então, assim, pode ser que eu cometa gafes terríveis aqui e não perceba, mas é porque eu não sou rico, então, assim, eu vou dar uma opinião um pouco leiga. Pessoas ricas geralmente são aquelas pessoas que têm uma condição financeira melhor e tendem a estar sempre bem arrumadas, bem de vida, com carrões, com casas bacanas, com filhos em escolas particulares, jovens ricos têm sempre as melhores coisas de jovens ricos e tal. Toda essa coisa. E qual que é o lance? Rico puxa pro lado de rico, não é? Geralmente é assim. O rico quer continuar a ser rico, então ele vai andar com gente rica, vai ter ideias de pessoas ricas e opiniões também muito fortes. E aí que entra o contraste, que se existe o rico, existe o pobre. Aí você pensa assim, mas se existe o pobre, ele não pode se tornar rico? Assim como o rico pode se tornar pobre? Sim e não ao mesmo tempo. Ao menos no meu ponto de análise, geralmente o rico precisa que o pobre continue sendo pobre. Então ele traça estratégias para que o pobre continue sendo pobre, se sentindo pobre, tendo a vida de pobre que ele tem. Ou seja, são várias coisas que são feitas na mídia, na televisão, na internet. O tempo todo o que você vê à sua volta assim é tudo favorecendo a pessoa rica. Você nunca vai ver num outdoor, por exemplo, uma pessoa que aparenta ser pobre. Porque é lógico, é um marketing de alguma coisa, de uma roupa tal. Mas isso pega num âmbito geral, entendeu? Desde as casas das pessoas ricas até a vida. E o contraste disso aí é o quê? De uma vez que o rico precisa que o pobre continue sabendo que ele é pobre, logo o pobre também cria uma mentalidade o seguinte: eu sou pobre. E aí a gente entra a parte da pessoa pobre. Bom, existem duas vertentes do pobre. Eu estou sempre usando essa palavra, eu vou até diminuir um pouco, ficar falando rico demais e pobre demais. Vamos usar outros termos para ficar mais interativo. Mas vamos dizer, a pessoa menos favorecida financeiramente, ela, como ela tem esse pensamento de que ela é desfavorecida, ela não vai chegar a um lugar elevado, não vai ser uma pessoa, né, você já sabe, então ela tende a trabalhar para a pessoa bem-sucedida, a prestar um serviço e vive uma vida inteira assim. Então ela se dedica a ser o melhor trabalhador e não necessariamente fortalece sua mente para as coisas que ela pode conquistar por si mesma. Ou seja, a pessoa que com uma condição financeira baixa tende a viver uma vida inteira assim porque acredita que nunca vai mudar. Só que hoje em dia a própria história e os estudos mostram que isso não é verdade, que isso tudo é uma espécie de programação mental. É aí que entra, por exemplo, o conhecimento, o estudo do ser humano, o estudo da mente, o estudo de como a gente vive, como você acorda e leva o seu dia, o que te inspira, o que te leva a crer que você é uma pessoa bem-sucedida e nasceu assim, ou você nasceu mal, com condição financeira baixa, mas chegou lá, em contraste com quem, por exemplo, vai viver uma vida inteira tendo aquela vidinha mais ou menos, mediana. É tudo aqui na mente. Só que aí entra também uma questão assim, geral da coisa, que é como que acontece essa questão de o rico tá sempre, o cara bem sucedido tá sempre parecendo que tá sempre lá em cima, enquanto que o outro não. Tem um projeto, ele iniciou em 2000, acho que 2010, não sei, chamado Projeto Tapa Buracos. O que esse projeto faz? De um sentido geral, esse projeto foi criado para tampar buracos nas pistas. Só que essas pistas não são pistas normais. Tipo assim, tem as grandes pistas que precisam de um trabalho específico de você ir lá e tampar,
mas também tem as ruas normais das pessoas comuns. E aí, em contraste com isso, existe as pistas, ou as ruas, os asfaltos de pessoas bem-sucedidas. Vai entendendo a analogia. Deixa eu só anotar aqui rapidinho, então. Primeiro temos a vida e os pensamentos do bem-sucedido. Eu escrevi tudo errado. E também, não vou escrever, mas vou colocar aqui mal-sucedido. Mal-sucedido. Todo marketing que é feito na vida é para quem tem condição. Ou seja, eu estava observando isso, que assim, na rua onde eu trabalho, eles estavam fazendo um sistema que não era tapa-buraco, eles estavam arrancando todo o asfalto velho, que já estava meio rachado, tal, estava desgastado, mas não tinha buraco. Arrancou ele todo, tirou todo ele e colocou um asfalto completamente novo. Isso num bairro relativamente de rico, de pessoa bem-sucedida, tal. E aí você vem para os bairros menos favorecidos e as pessoas usam essa tal de tapa-buraco, o que é bem mais barato e bem mais fácil de se fazer também. É aí que eu percebo que existe um descaso. Podia ser feito aquele trabalho de reposição do asfalto num bairro de pessoa, né, classe média baixa? Podia. Mas eles não vão gastar dinheiro com isso porque não é um lugar que tem destaque, onde pessoas bem-sucedidas vão ver, vão estar e tal. E aí eu falei, gente, isso é muita malandragem, isso é muita... Eu não sei dizer exatamente a palavra, mas é muita malandragem. Aí, em contraste disso, eu vi outra coisa também que é interessante. Nas pistas do MOVE, no sistema de ônibus público que a gente tem hoje em dia, existe o sentido centro, né, que geralmente é o centro... Todo estado tem seu centro de cidade, entendeu? Então aqui no meu estado também não seria diferente, que é o centro da cidade, né? Tal. E aí, no sentido centro, que é o sentido de pessoas bem-sucedidas, existia bancos dentro das cabines do móvel, não bancos, mas uma espécie de barra assim para as pessoas escorarem, as pessoas que estavam indo para lá, pessoas bem-sucedidas. E voltando, que era para o bairro de pessoas, né? Você tinha ali, você não tinha esses bancos. Aí eu falei assim, gente, isso não foi feito assim, foi pensado. E é aí que entra a crítica geral. Como que as coisas elas são pensadas para as pessoas de boa, vamos dizer, de boa condição. E como que as coisas são pensadas também para humilhar e abaixar quem é pobre. Para que ele sempre pense assim, eu sou pobre, eu nunca vou chegar lá. Por que eu nunca vou chegar lá? Por causa disso, 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 disso que foi me imposto. Entendeu? Porque eu sou pobre, porque eu não tenho condição, porque o nível de escolaridade é baixo, ou isso, aquilo, outro. Então a pessoa vive naquele ambiente e o ambiente ele influencia. Ou seja, um puxa o outro. Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas era uma coisa que eu ia falar. Que o pobre puxa pro pobre, o rico puxa pro rico. Então se você está naquela região ali, de pessoas de classe baixa, você tende a essa altura do tempo, eu acho que quem está vendo já entendeu a crítica e a análise também. Ou seja, que eu não estou defendendo um lado e nem estou defendendo o outro lado. Eu só estou dizendo que é muita malandragem, sabe? Por trás ali. Um que está aqui, ele tem todo o sistema favorece para que ele continue aqui. E o que está aqui, todo o sistema vai contra ele para ele se sentir sempre aqui. Para ele nunca fazer aqui, ó, atravessar a linha e chegar aqui a mesmo nível. É lógico que isso não é mais a realidade de muitas pessoas, mas isso existe ainda. Existe ainda. E existe em todo lugar. Eu não estou falando só no Brasil, estou falando no mundo todo. Isso acontece. Só que aí entra uma divisão, vamos falar assim, no geral também, do rico bem-sucedido e do rico que é pobre, mas pobre de mente. Tem dinheiro, mas é pobre de mente. E entre o mal-sucedido, que eu digo pobre, que é pobre de mente, e o pobre de dinheiro. Vamos supor, a pessoa que ela é rica de dinheiro, ela busca mais conhecimento, mais poder. A pessoa que ela só é rica, ela busca exibir o que tem. Eu tenho esse cordão, eu tenho esse relógio de ouro, eu tenho esse cordão de ouro, eu tenho esse, sei lá, óculos caro, esse Camaro, esse
BMW aqui muito luxuosa, esse tal. Eles gostam de se mostrar. E o rico bem-sucedido, ao meu ponto de vista, ele faz o quê? Ele faz um auto-marketing, mas ele também busca o conhecimento e evoluir cada dia mais e mais. Tanto é que eles não exibem tanto poder assim, tipo, eu tenho. Simplesmente ele tem aquilo ali e as pessoas veem. Não precisa dele ficar fazendo a propaganda. E existe o pobre de mente, que é aquela pessoa que ela, independentemente da situação, ela não procura estudar, ela não procura evoluir, ela não procura fazer coisas que vão fazer ela ir para frente, ou seja, ela se torna uma pessoa completamente pobre, financeiramente, e também se torna uma pessoa de mente também humilde. Podia ter usado a palavra humilde também, né? Eu não pensei nisso. E aí existe o humilde, que é rico de mente, que é bem-sucedido na mente, que é aquela pessoa que talvez ela vai viver uma vida inteira assim, numa condição baixa, mas ela tem a criatividade, ela faz coisas, ela busca o conhecimento, busca se desenvolver. Mas é muito raro existir uma pessoa que é bem-sucedida na mente que não é bem-sucedida no financeiro também. A não ser que a programação de mente dela seja só para o conhecimento e não para o financeiro mesmo. Mas para pensar se as coisas não são mais ou menos por esse ponto. Convido você para refletir nessa ideia, sabe? Eu fiz vários outros vídeos aqui no canal falando sobre vários outros assuntos, mas esse assunto ele sempre teve na minha mente assim, borbulhando. E eu jogo a vez para você agora pensar aí e de repente até comentar, para você dizer o seu ponto de vista. Será que eu falei muita coisa certa? Será que eu cometi muitos erros no que eu tô falando? A verdade é que eu não sei. Eu fiz essa análise com base nas coisas que eu entendo, que eu penso. Mas talvez você vá saber dizer coisas que diz respeito à realidade mesmo. Você pode ajudar a minha opinião a ser mais forte e a ser melhor, mais inteligente. Nos vemos no próximo vídeo.